Se você tivesse nascido na época certa, é bem provável que tivesse vendido a própria casa por uma flor, ou seguido alguém até a morte. Não porque você é estúpido, mas porque o seu cérebro foi projetado para confiar na multidão, mesmo quando ela está correndo em direção ao abismo. Vamos começar com uma loucura relativamente inofensiva. Se você ignorar o detalhe de que ela destruiu fortunas inteiras, a vez em que a Holanda decidiu apostar tudo em flores. Século XVII. A tulipa chega à Europa e rapidamente vira um símbolo de status. Quem tinha tulipas raras, tinha prestígio. Até aí, nada novo. Humanos sempre gostaram de ostentar. O problema começou quando a tulipa deixou de ser uma flor e virou um ativo financeiro. Bulbos passaram a ser negociados em mercados. Contratos eram fechados com base em flores que nem tinham nascido ainda. Gente vendia casa, terras, negócios, tudo para garantir um pequeno pedaço de planta. Uma única tulipa podia custar mais do que uma casa confortável em Amsterdã. E, o mais curioso, a maioria dos participantes não sabia exatamente por quê. Eles só sabiam que os preços subiam, que todo mundo parecia estar ganhando dinheiro e que ficar de fora parecia mais arriscado do que entrar. Esse é um dos aspectos mais perversos do efeito manada. Não é preciso entender o que está acontecendo. Basta sentir que você vai ficar para trás se não fizer o mesmo. Até que, de repente, alguém tentou vender e não achou comprador. Depois outra pessoa. Depois outra. Em poucos dias, o mercado que parecia inquebrável entrou em colapso. Os preços despencaram. Contratos foram rasgados. E gente que, uma semana antes, se achava genial por investir em tulipas, agora se via dona de bulbos sem valor. O que parecia uma oportunidade óbvia virou um erro grotesco, mas só depois que a manada mudou de direção. Individualmente, muitos daqueles comerciantes eram experientes, racionais, acostumados a lidar com risco, mas, em grupo, a inteligência individual foi substituída por medo de ficar de fora. Se vender a vida por uma flor parece absurdo, espera até olhar para quem vendeu a vida, por pertencimento. Fim dos anos 70. Floresta da Guiana. Mais de 900 pessoas, a maioria americanas, deitadas no chão, num sono profundo. Não é uma cena de guerra. É resultado de um culto. Jonestown, liderado por Jim Jones. De fora, a pergunta é automática. Como alguém entra num negócio desses? De dentro, a sensação é muito diferente. Finalmente encontrei um lugar onde eu pertenço. Muitas daquelas pessoas chegavam ao culto depois de uma vida de rejeição, racismo, pobreza, frustração. Jim Jones oferecia exatamente o que elas mais queriam ouvir: igualdade, comunidade, proteção, uma família escolhida. Ninguém entra num culto lendo a última página do livro. Elas entram pela promessa de cura. Com o tempo, a comunidade foi se isolando, fisicamente e mentalmente. Quem questionava era visto como traidor. Quem duvidava era pressionado em público. E aos poucos o grupo aprendeu uma lição silenciosa. Pensar diferente é perigoso. Nas gravações da noite final, dá para ouvir vozes hesitantes, gente com medo, gente dizendo que não quer morrer. Mas dá para ouvir também o peso da manada. Pessoas convencendo outras, repetindo frases de lealdade, de sacrifício, de melhor morrer juntos do que voltar para o mundo. O ponto mais perturbador não é o veneno em si, é o momento anterior ao gole. O momento em que alguém que tem dúvidas olha em volta, vê apenas crença, obediência, resignação e decide calar. O efeito manada, nesse contexto, não precisa de gritos histéricos. Ele funciona pela simples percepção de que você é o único que está vendo um problema. E, quando isso acontece, o cérebro humano não tende a confiar em si mesmo. Ele tende a confiar na maioria. Nem toda loucura coletiva envolve dinheiro ou líderes carismáticos. Às vezes, o que se espalha não é uma ideia, é um estado emocional. Estrasburgo, 1518. Uma mulher começa a dançar sozinha na rua. Não parece feliz. Não parece estar comemorando. Ela parece fora de controle. Dias depois, outras pessoas se juntam a ela. Em poucas semanas, dezenas estão dançando sem parar. Algumas dançavam até desmaiar. Outras, até morrer de exaustão. Não havia música. Não havia festival. Havia algo entre o pânico, a crença e o colapso coletivo. Hoje, historiadores e psicólogos falam em histeria em massa, fome, doenças, crenças religiosas que reforçavam a ideia de possessão ou punição divina. Mas, do ponto de vista psicológico, uma coisa chama a atenção. Cada nova pessoa que entrava em transe funcionava como prova viva de que algo real estava acontecendo. Você pode duvidar de uma pessoa. É mais difícil duvidar de 50, todas reagindo ao mesmo estímulo invisível.
Essa mesma lógica aparece em surtos de riso incontrolável em escolas, crises de desmaio coletivo em fábricas, episódios de possessão em internatos. O corpo reage, o grupo copia, e a cópia vira validação. O medo, nesse contexto, é transmitido quase como um vírus. Você não precisa entender do que está com medo. Basta ver que outras pessoas estão com medo ou em transe para o seu sistema nervoso entrar no modo de alerta. O resultado é uma espécie de febre emocional compartilhada, em que a linha entre "isso está acontecendo comigo" e "isso está acontecendo à minha volta" fica borrada. E, mais uma vez, o cérebro prefere seguir a maré do que confiar na própria resistência. Seria confortável acreditar que tudo isso ficou perdido em documentos antigos e fitas empoeiradas. Mas o efeito manada não desapareceu. Ele só ganhou Wi-Fi. Quando você vê uma moeda digital desconhecida explodindo na sua timeline, em grupos de WhatsApp, em vídeos de última chance, o padrão é assustadoramente familiar. Não é tão diferente da Holanda das tulipas. Ninguém quer ser o último a entrar. As histórias de sucesso são exibidas em alto volume. As histórias de fracasso somem. A dúvida racional é rapidamente engolida por outra pergunta. E se eu estiver perdendo a oportunidade da minha vida? Da mesma forma, quando um cancelamento estoura nas redes, você vê uma outra forma de manada. Uma multidão pronta para atacar, humilhar, exigir punição imediata, muitas vezes sem contexto completo, sem leitura profunda, sem tempo de reflexão. Aqui, o medo não é de perder dinheiro, é de perder reputação. Se você ficar em silêncio, parece cúmplice. Se você questionar, pode virar alvo. Então, a escolha menos perigosa, pelo menos na sua percepção, é seguir o tom da manada. Em ambos os casos, a verdade se torna secundária. O que importa é parecer alinhado com o grupo certo, no momento certo. O efeito manada moderno é mais silencioso, porque você raramente vê a multidão fisicamente. Ela aparece como números, visualizações, curtidas, comentários, compartilhamentos. Mas o cérebro lê esses números do mesmo jeito que lia uma praça lotada. Se tanta gente está indo nessa direção, deve ser aí que eu tenho que ir também. É tentador assistir a essas histórias como quem visita um museu de aberrações psicológicas. Olha que absurdo o que eles fizeram. Mas o ponto mais desconfortável é esse. Troque o contexto, atualize a tecnologia, mude o vocabulário, e as engrenagens continuam as mesmas. Se você estivesse cercado pelas mesmas pessoas, com os mesmos medos, as mesmas promessas e a mesma pressão, é bem possível que você tivesse tomado decisões muito parecidas com as delas. O efeito manada não apaga a sua individualidade. Ele faz algo mais sutil. Troca a pergunta que orienta as suas escolhas. Em vez de "o que eu realmente acho sobre isso?", ele sussurra "o que vai me deixar menos exposto em relação ao grupo?". E quando essa troca acontece, a fronteira entre uma decisão racional e uma loucura coletiva deixa de ser uma linha clara. Vira uma névoa. As piores loucuras coletivas da história não começaram com monstros. Começaram com gente comum, cansada, assustada, tentando encontrar segurança num mundo que parecia caótico demais para ser enfrentado sozinho. O efeito manada não vai desaparecer. A única escolha real que você tem é perceber, a tempo, se o próximo passo que você está prestes a dar é realmente seu, ou só mais um reflexo da multidão em volta.